Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao tão esperado dia da celebração da Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no domingo da Páscoa, domingo da ressurreição, e neste dia nós proclamamos que Cristo é a nossa Páscoa, Ele é verdadeiramente a nossa ressurreição. As leituras bíblicas da missa de hoje, que nós escutaremos neste dia, ao mesmo tempo que refletem a respeito da Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua ressurreição, também refletem sobre as consequências ou a incidência da Páscoa de Cristo sobre nós que somos seus discípulos. São Paulo, por exemplo, vai ressaltar o valor da Páscoa de Cristo sobre a nossa vida, sobretudo quando ele vai questionar nos seguintes termos: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Essas expressões de São Paulo nós encontramos no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Na liturgia de hoje, ressoa aos nossos ouvidos aquele grande grito exclamado pela liturgia e que nós escutaremos aí ao longo dos 50 dias de Páscoa, que é o grito de aleluia. O aleluia, portanto, vai ser a expressão que estará sempre presente em todas as celebrações que nós participarmos ao longo deste tempo, bem como os paramentos brancos, os arranjos florais, despertando em nós esse sentido da alegria, da presença do Senhor ressuscitado. Tertuliano, para enfatizar, para ressaltar ainda mais o valor e o sentido da Páscoa para nós cristãos, vai dizer o seguinte: somai todas as solenidades dos gentios e não chegareis aos nossos 50 dias de Páscoa. Exatamente por quê? Porque nesses dias nós experimentamos e mergulhamos numa alegria profunda, que é esse sentir da presença do Cristo ressuscitado junto de nós. E assim sendo, nós, contemplando o triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte, podemos aplicar a nós mesmos, uma vez que dele fazemos essa experiência, aquelas palavras que diz São Paulo, também na carta aos Coríntios: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E aí vem também ao nosso pensamento aquelas palavras que o próprio Jesus Cristo aplicou a si mesmo, fazendo referência ao templo: destruí este templo e eu o reedificarei em 3 dias. As leituras deste domingo de Páscoa não falam a nós apenas da Páscoa de Cristo de forma isolada, como disse, mas também falam das consequências da Páscoa de Cristo em nós que participamos dessa Páscoa. Ou seja, aquela atitude de obediência, de submissão do Filho ao Pai, ela se realiza ou deve realizar-se agora em nós. As palavras de São Pedro, falando lá nos Atos dos Apóstolos, quando ele disse que Cristo passou por este mundo fazendo o bem e libertando todos os que eram oprimidos pelo mal, ele, ao expressar isto, quer dizer, de certa forma, para nós que fazemos essa experiência da Páscoa de Cristo, precisamos realizar essas mesmas atitudes de nosso Senhor Jesus Cristo, quebrando toda a ligação com o egoísmo e com o pecado. São Paulo vai dizer na segunda leitura, também de hoje, da carta aos Colossenses: se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra, porque vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então vejam que o ponto de partida que o apóstolo São Paulo toma para a sua reflexão em termos de vida cristã é exatamente a nossa união com Cristo ressuscitado. Não há como pensar um batizado que queira viver uma vida de união com Cristo ressuscitado e não experimentar essa transformação na sua vida, Então nós somos de fato introduzidos nessa vida nova em Cristo. Então, ao ser batizado, cada cristão, homem e mulher, morre para o pecado. É isso que São Paulo está querendo dizer, E renasce, portanto, para uma vida nova. E essa vida nova, ela tem a sua manifestação gloriosa
né, é exatamente na ressurreição, na nossa participação na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Morremos para o pecado e renascemos para uma vida nova, e deste modo a nossa própria existência histórica ultrapassa a nossa vida terrena. Então, enquanto caminhamos ao longo da nossa existência aqui neste mundo, estamos caminhando para esta meta, o nosso encontro com Cristo. E esse encontro em concreto significa que devemos despojar-nos do homem velho, de todo o processo que nos arrasta para o mal, para baixo, para distante de Deus, num processo, portanto, constante de conversão, que nunca vai estar acabado aqui neste mundo, e nos revestirmos, portanto, dessa vida nova em Cristo, nos tornando, assim como diz São Paulo, uma imagem de Cristo, de forma que possamos nos identificar com Ele pelo amor e pela entrega da vida. Na própria carta que nós temos hoje como segunda leitura desta missa, está bem presente a ideia de que devemos viver com os pés aqui neste mundo, porém com a mente e o coração no céu. É lá que estão os bens eternos e a nossa meta definitiva. Vai dizer São Paulo: afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. O Senhor ressuscitado, portanto, faça-se presente em todo lugar, em todos os âmbitos da nossa existência, com a sua força de vida, de paz e de liberdade. Hoje, a todos nós são dirigidas as palavras com as quais, na manhã de Páscoa, o anjo tranquilizou os corações amedrontados das mulheres. Não tenhais medo. Ele não está aqui, ressuscitou verdadeiramente. Jesus ressuscitado, portanto, concede-nos a sua paz, a sua vida. Ele mesmo é a paz. Por isso, rigorosamente, a Igreja repete: Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.